Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar no capítulo 8 do livro de Êxodo. Temos aqui comentários bíblicos focados nesse trecho, sabe? E a nossa missão é entender a sequência das pragas, rãs, piolhos, moscas e principalmente a reação, né, do faraó e dos magos dele. Vamos desvendar isso. Exato, e o que a gente percebe logo de cara é uma escalada, uma intensificação das ações. As fontes apontam que o objetivo era bem claro: demonstrar a soberania de Deus ali perante o faraó e também os deuses egípcios. E vamos ver como a resistência do faraó a essa teimosia se repete e se repete. Começa com a segunda praga, a das rãs. Imagina só, rãs por todo lugar. Nas casas, nos quartos, nos fornos de pão. Que situação! E uma coisa que eu achei bem interessante nos comentários é que as rãs tinham uma ligação com a deusa Eket, da fertilidade. Uhum. Então, essa praga não era só nojenta, por assim dizer, era um ataque direto a um símbolo religioso deles, transformando um símbolo de vida em tormento. Exato. E pressionado com essa situação toda, o faraó chama Moisés, pede para ele interceder, para orar e até promete, né? Promete deixar o povo ir sacrificar. Sim, mas antes disso tem aquele detalhe dos magos, né? Ah, bem lembrado. Inicialmente, os magos egípcios, eles conseguem replicar a praga, fazem aparecer mais rãs. Nossa! Isso mostra que eles tinham algum poder, né? As análises falam em artes mágicas, talvez, só que eles não conseguiam remover as rãs. Esse é o ponto. Entendi. Só conseguiam piorar a situação, basicamente. Pois é. Aí o faraó tem que recorrer a Moisés para ter alívio, mas assim que as rãs morrem, o texto é muito claro. Vendo, porém, faraó que havia alívio, pronto. Continuou de coração endurecido. A promessa foi esquecida na hora. É impressionante esse padrão. Promete no aperto, esquece na calmaria. E para os magos, a situação complica mais ainda na próxima praga, não é? Compliquei muito. Vem a terceira praga, que é a dos piolhos, ou talvez mosquitos, né? Existe um debate sobre a tradução certinha da palavra hebraica kimi. O fato é que esses insetos minúsculos infestam todo mundo, pessoas e animais. E aí acontece o decisivo. Os magos tentam fazer o mesmo com suas artes. Ei. E não conseguem. Falham. O texto diz não puderam. É a primeira vez que o poder deles encontra um limite claro. Ah, e aí que vem aquela frase, aquela admissão deles. Exatamente. Diante dessa falha total, os próprios magos do faraó, os especialistas dele admitem: isto é o dedo de Deus. Que reconhecimento, hein? Vindo deles. Sem dúvida. Os comentários destacam isso. O poder deles era, tipo, limitado. Podiam imitar algumas coisas, talvez por meios ocultos, mas não tinham poder para criar vida do pó, nem para parar uma praga enviada por Deus. E mesmo assim, mesmo com os próprios sábios dizendo é Deus agindo, o faraó continua inflexível, coração endurecido. Poxa vida, é uma teimosia difícil de entender. E depois dos piolhos, vêm as moscas, certo? A quarta praga. O que se destaca aqui, Sim, as moscas. Enxames pesados, diz o texto. Mas o ponto mais impactante aqui, que as fontes ressaltam muito, é a separação explícita que Deus faz. Ele diz que vai fazer uma distinção, a palavra hebraica é pelek, entre o povo dele e os egípcios. A terra de Gósen, onde os israelitas moravam, seria poupada. Lá, nenhuma mosca. nossa, isso deixa muito claro que não era algo natural, aleatório. Era direcionado. Exatamente. Uma demonstração clara de proteção divina de um lado e juízo do outro. Fica impossível alegar coincidência. E como o faraó reage a essa demonstração tão específica? Ele deve ter sentido a pressão aumentar ainda mais. Sentiu, sim, tanto que ele tenta negociar. Primeiro, ele oferece que os israelitas sacrifiquem ali mesmo, dentro do Egito, uma concessão mínima. Tentando controlar a situação ainda. Isso. Depois, ele concorda que saiam, mas com condições. Não vão muito longe. Ele quer manter o controle, manter o povo por perto. Moisés deve estar alertado ele, né? Sim, Moisés adverte que ele precisa cumprir a palavra dessa vez, para não enganar de novo. As moscas são removidas por intercessão de Moisés. Mas, lá vem o padrão de novo. Lá vem o padrão. O texto termina o relato dizendo que Faraó, mais uma vez,
endureceu seu coração e não deixou ir o povo. É quase um ciclo vicioso, né? Pressão divina, promessa do faraó, vem o alívio e aí a promessa é quebrada, o coração endurece de novo. Os comentários devem explorar muito isso. Com certeza. Esse padrão é um ponto central nas análises. É visto como um reflexo, talvez da natureza humana, sabe? Levanta aquela questão: será que a busca por ajuda divina só acontece na crise e desaparece quando as coisas melhoram? Uma das fontes que a gente viu, Maná Online, sugere que esses momentos de crise são, na verdade, oportunidades para reconhecer a dependência de Deus. Oportunidades que o faraó desperdiçou repetidamente. Faz sentido. E outro ponto muito relevante que os comentários trazem é essa ideia de que cada praga pode ser vista como um juízo direto sobre os deuses egípcios. O Nilo, que era divinizado, as rãs ligadas a Heket, cada praga expondo a impotência desses deuses frente ao Deus de Israel. Então, resumindo essa nossa análise de hoje, a gente viu essa escalada das pragas, cada uma mais intensa ou mais significativa. Vimos a falha dos magos e o reconhecimento forçado deles. Vimos também a proteção clara e distinta sobre o povo de Israel na terra de Gósen. E, claro, essa teimosia persistente do faraó que endurecia o coração assim que a pressão aliviava um pouco. Exato. E fica uma reflexão final que as fontes nos provocam a fazer. Esse contraste entre as promessas quebradas do faraó e a fidelidade da palavra de Deus. E pensando na reação do faraó, mesmo diante de evidências que até os especialistas dele reconheceram como o dedo de Deus, o que isso nos diz sobre a complexidade da resistência humana? Essa dificuldade em ceder, em se convencer, mesmo quando os sinais parecem tão claros. É uma questão sobre fé, obstinação e talvez orgulho que, com certeza, ecoa muito além dessa história antiga, né? Chega até os nossos dias.